Hey, meus amigos, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Fala, galera, beleza? Estamos aqui, uma dupla de peso, né? Aquela piada que era inevitável. Sabia que você ia falar isso, cara. Ficamos mais de 10 minutos aqui só pra conseguir enquadrar a gente. E não conseguiram. Não conseguiram, ainda tá meio, né, fora de quadro, mas pra não aparecer muito ali. Enfim, depois desse curso na Harvard, pra gente conseguir fazer o bom enquadramento, estamos aqui pra aquele esquenta UERJ. Tá quentinho aí? Opa, maravilha. Ó, só pra você arrebentar em física, hein? Tamo junto aqui, eu e Vidalzinho, pra você destruir aí nessa prova do dia 9. Exatamente. Hein? Show de bola, vamos nessa. Professor Joca, professor Vidal, a gente fez uma lista felpuda, maravilhosa, de revisão para o UERJ. Sensacional. Tem questões do simulado UERJ, que foi colocado por eles no site. Exatamente. E tem questões de provas anteriores. De provas da UERJ. Beleza? Isso aí. Temos 1 hora sem sair de dentro. Com os assuntos mais importantes para a prova. Mais pertinente. Tiro certeiro. Exatamente, aquilo que sempre aparece, Com sempre certeza. cai. A UERJ ela tem um edital meio enxuto para a primeira fase, para o primeiro exame. Qualificação. Isso é muito legal para qualificação. Então vamos dar uma olhada na tela. Mas estamos aqui com o Felipe, nosso produtor maravilhoso, está sempre muito bem vestido, muito bem trajado, maravilhosamente trajado. Manda ver, vamos de tela. Vamos dar uma olhadinha no nosso Esquenta UERJ. Vambora, Joquinha. Show de bola, vamos de tela. Se liga, Esquenta UERJ. Nós temos professor Vidal, professor Joca. Joca é de João Carlos? João Carlos. Que bonito, cara. Que letra linda, gente. Olha só, não tem letra mais bonita. Olha só. Isso é coisa de mamãe. Mamãe mandava fazer muito aquele caderninho de caligrafia. Olha aí. Primeira questão. Vamos nessa. Olha aí, questão que vai envolver leis de Newton e cinemática, hein? Prontinho pra você. Linda legal. Questão, né? Vamos ler. Vamos lá. Considere um bloco sujeito a duas forças, F1 e F2, conforme o esquema. Ilustra o esquema. Aí você já vai de olho na tela. Isso, Vidalzinho já marcou o desenho. Aí já vai a primeira dica, né, Vidalzinho? Uhum. Olhando pro desenho, a própria seta indica que o F2 é maior que o F1, hein? Observa o tamanho do vetor. Exatamente. O módulo, a intensidade. A UERJ usa a palavra magnitude. Diversas vezes a gente vê esse termo. Exatamente. Magnitude. Então olha aí, ó. De cara você já tá vendo que F2 é maior que F1. Isso também acontece na UERJ nas opções, hein? Tem que tomar muito cuidado com isso, hein? Quando você tiver que marcar força, tem que tomar cuidado com o tamanho dos vetores, com o módulo, com a intensidade, com a magnitude. E aí Vidalzinho já botou na tela que se F2 é maior do que F1, a força resultante é F2 menos F1. Isso é aquela segunda lei de Newton, né? Isso aí, estamos chegando nela. Princípio fundamental da dinâmica. Perfeito, Vidalzinho. Olha lá. O bloco parte do repouso. Isso quer dizer que a velocidade inicial dele já é zero. Já tá a dica aí. Em movimento uniformemente acelerado, né, Vidal? Estamos falando de um movimento uniformemente variado, né? I like to move. E percorre uma distância de 20 metros. Em quanto tempo? Em quanto tempo? E num plano horizontal liso, o que quer dizer o liso, Vidalzinho? Sem atrito. Show de bola. Em 4 segundos. Delta T igual a 4. Joquinha, tem uma coisa muito tradicional que o aluno, quando ele enxerga delta S, delta T assim, dá uma vontade, não dá? Dá uma vontade de fazer o quê, Vidal? Delta S sobre delta T. Por favor, hein, nunca cometam esse erro. A não ser que ele peça a velocidade média, né? Isso. Se ele pede velocidade média, beleza. Delta S sobre delta T é a definição de velocidade média. Exatamente. Nós estamos no MOVE. Não esqueça que no MOVE a gente tem uma equação muito tradicional, quando o V0 é zero, né? Que o delta S é igual a T2 sobre 2. Esse meu S tá ficando feio, rapaz. Pô, tá, que isso, cara. Horroroso. Tá lindíssimo. Delta S igual a T2 sobre 2. Show de bola. Estamos organizando só, né? Continua aí. Vamos lá, mas aí, essa chamada de atenção do Vidal foi importante, hein? Porque quando vocês olham de deslocamento e tempo, quero logo achar a velocidade. Não é velocidade, é velocidade média. E no MOVE, velocidade variável. Cuidado com isso, hein? O valor da massa do bloco é igual a 3 kg. E o da intensidade da força F2, 50 newtons. A intensidade da força F1 equivale a... Ele quer o valor de F1, é isso? Tradicional questão de segunda lei. Manda ver, Vidal. Posso escrever? Show de bola. Posso fazer umas continhas? E agora? Vou substituir, então. Delta S igual a AT2 sobre 2. Peguei a equaçãozinha do MOVE, né?
A distância é 20. Eu não sei a aceleração, observa. Não tem atrito, essa aceleração vai acabar ficando constante, né? 4 ao quadrado sobre 2. Olha aí. Show de bola. Achamos a aceleração de quanto? Aí. 40 sobre 16, que dá 2,5. 2,5. Dá 10 quartos, né? É. 2,5. Pô, tranquilidade total, hein? Muito, né? Pô, bem tranquilo. Não foi uma conta difícil nesse caso, né? Não foi. E aí vem aquela história da segunda lei, que a gente estava comentando, né? Segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton. Força resultante, ou resultante das forças externas ao sistema, é o produto da massa pela aceleração. Cuidado que massa vezes aceleração não é força, né, Vidal? É a força resultante. Cuidado com isso, hein? É o somatório de todas as forças que atuam no sistema. Exatamente. E essa aceleração pode também ser aceleração centrípeta, como ano passado caiu, hein? Exatamente. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Pode ser aceleração. Aquela resultante que aponta para o centro da trajetória circular, né? Curvilínea. Show de bola. E olha, a nossa resultante está aqui, ó. Lembra que a gente tinha visto pelo desenhozinho, o módulo? Olha F2 é maior que F1. Maior que F1, né? Então vai ficar F2 menos F1. Quanto era F2? 50 newtons. Então 50 menos F1. Igual. Massa de 3. 3. Aceleração. 2,5. 2,5. Elementar, não? Sim, esse F1 vai ficar 50 menos 7,5? Perfeito. Então F1... 42,5 cravado. 42,5 Newton, né? Isso aí. Muito boa essa. Letra B. Excelente essa. Cabe comentar também? Cabe comentar. Dá uma olhadinha pra cá. Invertemos a posição. Caraca, deu nó, hein? Deu uma posição. Cabe lembrar também a primeira lei de Newton, lei da inércia. Aquela história do equilíbrio, né? A gente sempre, quando fala em inércia, a gente pensa em equilíbrio, estático ou dinâmico. E a terceira lei, mais famosinha, mais famosa de todas, ação e reação. Forças de mesmo módulo, mesma direção, sentidos opostos. Atuando em corpos diferentes. Eu ia falar isso agora. Tem um detalhe, mas foi bom. Tem um detalhe para diferenciar a primeira e terceira lei. Na primeira lei, a gente sempre vai enxergar forças iguais no mesmo corpo. E na terceira, forças iguais em corpos diferentes. Que é exatamente isso que ele estava comentando. Isso é um detalhe, assim, bem sutil para você diferenciar essas leis. Show? E uma coisa importante é que você fique sempre vidrado em qual lei que você vai usar antes até de você começar a fazer a marcação de forças. Porque na UERJ, né, Vidal, tem umas características, umas questões características, que você sabendo a lei, você mata a questão até sem conhecer as forças. Sem conhecer as forças. E sem precisar marcá-las. Exatamente. Então, assim, ainda mais quando o Vidal falou agora da resultante igual a zero, da primeira lei, do equilíbrio. Muito cuidado com isso, porque às vezes vocês vão para marcação de força e esquecem de marcar uma força ou outra e erra a questão porque não aplicou a lei primeiro. Exatamente. Então, primeiro a lei, depois você lembra da marcação de forças, se for preciso. Isso é demais, cara. Isso é demais. Mas bom, vamos para a próxima? Show. Então vamos para a próxima. Doce. Vou ler essa. Um objeto de massa igual a 4 kg desloca-se sobre uma superfície horizontal com atrito. Esse tem atrito. Isso aí. Constante, né? O atrito constante. O atrito que ele quer mencionar aqui de constante é porque vai permitir a gente utilizar, né, uma relaçãozinha de fórmula aí de atrito. Em determinado ponto da superfície, sua energia cinética corresponde a 80 joules. Uma coisa importante, os alunos sempre ficam meio perdidos em não saber que ponto pegarem da matéria quando leem algumas questões de mecânica. A gente tem sempre que focar em alguns pontos principais. Por exemplo, essa primeira questão ele foi muito claro porque tinha um desenho com forças. Nessa segunda questão não tem desenho nenhum, então a gente tem que ir muito pelo enunciado, né? Exatamente. Ele mencionou energia cinética. Então isso é uma questão que vai envolver todo o conceito de energia. E toda vez que envolve o conceito de energia, tem uma coisa importante, envolve o conceito de trabalho. Tem uma coisa que eu falo sempre, Joaquim. Um livro de física, se tivesse escrito em inglês, você nunca encontraria no índice a matéria work. Eu sempre menciono isso para os alunos. Né? Você encontraria no índice a matéria effort, que significa esforço. Né? Toda vez que você menciona o termo trabalho, você está se referindo a um esforço feito. E esse esforço feito, obviamente, vai transformar energia. Ou então gastar, entre aspas, né? Energia, porque energia não gasta, né? Energia faz o quê? Transforma-se. É aquela história do Lavoisier, não é isso? Isso aí. Então o melhor sinônimo para trabalho
é esforço. É por isso que eu não gosto muito de trabalho com W. Eu gosto de colocar a letrinha tal, eu vou lá na teoria mesmo. Então a gente tem energia cinética, isso é muito importante, filhote. Mencionou energia, já sabe que alguma coisa vai ter em relação à energia e ou, né, trabalho, né, porque ele pode mencionar alguma coisa. Essa fica muito claro o trabalho por causa da distância que ele dá lá no final. Isso aí. Né, a energia cinética corresponde a 80 joules e 10 metros após esse ponto, né, ou seja, a energia de 80 joules é a inicial do ponto que a gente está considerando. E 10 metros depois, o deslocamento é interrompido. Cabe um comentário aqui também legal, ó, do 10 metros escrito por extenso. Isso é uma característica muito comum hoje em dia dos vestibulares, né? Para evitar o aluno que fica procurando o número na questão, sem ler muito o enunciado, né? E substituir valor na fórmula. Por isso, cada vez mais atenção no enunciado. Isso, presta muita atenção no enunciado. Sem dúvida. E ele fala que o deslocamento é interrompido. Então, se o deslocamento é interrompido, é porque ele parou. A velocidade final é zero, a energia cinética final é zero. Ele pergunta o coeficiente de atrito entre o objeto e a superfície. Show de bola. E aí, Joaquinha? E aí? Solução direta para o trabalho com a variação de energia, né? Com um detalhe importante. A gente, só para dar uma ilustrada aqui, né, nós vamos falar aqui do trabalho da força resultante variando a energia cinética. Né? Isso é um teorema muito importante, conhecido como teorema do trabalho da resultante, teorema da energia cinética, envolve diversas fórmulas. Qualquer coisa, procura as nossas teorias lá no nosso site, você vai achar o desenvolvimento. Cara, tem várias equações que a gente vai trabalhar aqui hoje, que a gente precisa estar com elas no sangue. Uma coisinha que eu quero mostrar nessa figura é o seguinte, Joca. A gente vai ter a normal atuando nesse corpo, a gente vai ter o peso atuando nesse corpo. Se a gente considerar a nossa velocidade inicial para lá, assim, ó, inicial, né? A gente vai ter o FAT, a força gorda, conhecia essa? O FAT, a força gorda? O FAT, a força gorda. Em homenagem à nossa aula de hoje. Em contrário ali, né? Vai estar contrário ali. O Márcio Branco já passou aqui sacaneando a gente, a dessa. Vai estar contrário ali a velocidade, tá vendo? Ó? Então a gente tem a normal e o peso, ó. Tá vendo? Se anulando. Sobrou o FAT como força o quê? Resultante, tá vendo? Uma coisa tradicional, ó, bota o V0 sempre fora do bloco, tá? Desenha as forças no bloco, o V0 fora dele. O V0 não entra nessa resultante, ele não tem nada a ver com força, né? Ele é uma rapidez, né? Não mistura essa rapidez com a força. Então, como a força resultante é o FAT, o trabalho do FAT, ele vai ficar a energia cinética final menos a energia cinética o quê? Inicial. Me ajuda aí, Joaquim, fala pra mim. Tranquilidade. Qual é a fórmula do trabalho do FAT? Trabalho da força constante, né? Constante. Como ela está desfavorecendo o movimento, contrária, o trabalho entra negativo, não é isso? Entra negativo? Menos. E será que a força é constante? Como é que era aquela fórmula tradicional quando a força é constante? Força vezes deslocamento é o trabalho. Repara que essa força não tem inclinação, né? Nenhuma. Não precisa usar o ângulo, né? Exatamente. Por isso que a gente fez esse desenhozinho aqui, só para dar uma olhada, ó. A força de atrito é paralela ao plano, né? Paralela ao deslocamento. Exatamente. Esse deslocamentozinho que ele vai acabar tendo aqui, né? De 10 metros. De 10 metros. Show de bola. Então, trabalho negativo porque essa força está desfavorecendo, né? O movimento, né? Tá contra, trabalho negativo. Cinética final é zero, não foi interrompido o deslocamento? Exato. Menos 80. Vamos dar uma ajeitada na fórmula do FAT. Como é que calcula a força de atrito? Tem uma equação tradicional. É aquela do μ vezes normal. A UERJ nem é tão criteriosa com isso, né? Você pode usar o μ vezes a normal, né? Exatamente. Não tem muito critério, fica tranquilo. Até porque essa é uma força de atrito durante o movimento, chama de atrito cinético ou força de atrito dinâmica, né? Isso, que é o atrito de arrastamento. Arrastamento. Né? μ vezes a normal. Tradicional a gente quer o μ. É isso aí. É esse μ que a gente quer. E essa normal, eu já mostrei ali na figura pra você, igual o peso. Igual o peso, MG. Ó, entra como MG. Que tranquilidade. A normal, tá vendo? Vem uma fórmula dentro da outra, você não precisa se assustar, não. É bem tradicional esse tipo de situação, né? Bem clássica mesmo. Aí, se a gente jogar, fica um negócio assim, ó. Ó, igual a menos 80. Manda o menos embora logo. Logo, né? Então manda logo embora. Manda ele logo embora, tá apagando. Mola de massa. Mi vezes massa 4. Gravidade 10. Distância 10. 10. Igual 80. Ficou mole, hein? Vai cortar um zerinho? Vou cortar. Verdade, eu vou até fazer o seguinte, quer ver?
Fica bonito. 4 vezes 10 é 40. 40 por 80 é 2. Aí, Vidal, sensacional, hein? 2 por 10. Ih, 0,2. mola. Bonito, né? Ih. Uma coisa, não tem unidade. Letra B. É adimensional. Esse termo é bem bonito, né? Pô, tranquilo, que a gente falou de muita coisa importante Tela aí, mágica, né? tela mágica não, Nutella. Muita coisa importante. Trabalho igual a variação de energia, particularmente da força resultante. Exato. Marcação de forças que Vidalzinho fez. Peso anulando a normal, a força de atrito contrariando o movimento. Cuidado, porque a FAT não é sempre contra, né? Nem sempre. O movimento do sistema, né? Tem um Pode atrito favorecer. motor. Atrito Né? motor. Tradicional de carro, quando tem a tração nas Quando você rodas. anda. Né? A bicicleta, a roda de trás, um atrito motor. Você andando, que foi isso que ele falou, o caminhar de uma pessoa, né? Um atrito motor tradicional. Já tivemos uma vez cobranças na UERJ de atrito motor no plano inclinado. No plano inclinado. Você lembra dessa questãozinha que ele falava quanto era o atrito, queria saber, acho que era normal, Isso num mesmo. plano inclinado de Plano 45. Bem tradicional. Né? A gente pegou uma questãozinha que a gente vai ter que trabalhar com projeção aqui, foi até a do ano passado, que é muito comum do aluno ter bastante dúvida. Mas a gente vai chegar lá no ponto principal, exatamente, que é a decomposição. Uma coisa importante que o Joca já comentou, todo o trabalho pode ser expresso como uma variação de energia. A gente pode falar do trabalho da força resultante, a gente pode falar do trabalho da FAT como variação da mecânica, a gente pode falar do trabalho do peso, variação de energia potencial, né, com sinalzinho negativo por causa do armazenamento ali da energia. Aquela questão clássica que o trabalho do peso não depende do caminho. Isso, não depende da trajetória. Isso também cai muito já cobrou isso UERJ. muitas vezes. Cara, muito bem lembrado. Né? Muito bem lembrado. Muito tradicional. Né, o trabalho do peso não depende da trajetória. Então, se ele cai reto ou cai inclinado, o trabalho do peso é o mesmo. É o trabalho de uma força chamada conservativa. Peso, força elástica e força elétrica. Exatamente, são as 3 forças tradicionais. Perfeito. Enfim, Show. Vamos avançar. Maravilha, vamos Dá uma nessa. olhada. Oh, apareceu o que a gente estava falando. O Vidal falou assim, Joca, se você não colocar essa questão, eu não vou dar essa aula com você. Rapaz, essa questão foi do ano Eu passado. falei, Vidal, como você quiser. Essa questão, ela é campeã de dúvidas. É né? isso aí, é uma questão que tem um nível de dificuldade razoável pro aluno. Principalmente por causa da matemática envolvida. Exatamente essa isso, projeção de forças. Essa projeção é sinistra. Show de bola. Eu já queria mostrar logo pra vocês que quando a gente tem essas questõezinhas, eu vejo triângulos, Jota. Com que frequência? A todo momento. Eu vejo triângulos todo momento. Já é importante você visualizar os nossos triângulos, né? Show de bola, olha lá. Uma luminária com peso de 76 newtons está suspensa por um aro e por 2 fios ideais. No esquema, as retas AB e BC representam os fios, cada um medindo 3 metros. E D corresponde ao ponto médio. Isso tá no texto, mas a própria figura tá mostrando, né? Sim. 3 metros para cada lado, 1,2 ali no meio. Ela mostra também isso aqui, ó, igualzinho. Dá uma olhada. Ah lá, as inclinações exatamente. são idênticas. Hipotenusa igual, né? Um cateto em comum, né? Exato. Já Ângulos enxergou os iguais. triângulos, olha os triângulos. Show de bola. Eita, apagou tudo. Sendo BC igual a 1,2 e A, C e D pontos situados na mesma horizontal, a tração no fio AB em newtons equivale a... Olha lá, Vidalzinho já marcou. Mas a primeira providência, que nós já falamos na outra questão, né, Vidal? Sim. Primeira providência, como é que está o sistema? Exatamente. Eu ia O falar sistema isso está em agora. equilíbrio estático, está em repouso. Então a primeira coisa que você escreve na questão é que a resultante das forças deve ser igual a 0. Exato. Aquilo que o Vidal falou, né? Forças suspensa. iguais atuando no mesmo corpo, né? Uma questão de primeira lei de Newton ou o princípio da inércia, né? O corpo está em repouso, tende a continuar em repouso porque as forças se anulam. Então a primeira coisa a escrever é resultante igual a 0. Isso é importantíssimo mesmo. Isso é muito tradicional nas questões da UERJ. Já vi várias questões utilizando esse conceito de equilíbrio. Muito clássico. Bem clássico, bem clássico. Uma coisa aqui, Joaquim, aqui para te ajudar aqui, ó. Como esses ângulos são iguais, ó. Como esses ângulos, as inclinações dos fios acabam sendo iguais, e a gente percebe isso pelos comprimentos, né? 3, né? Quer ver? Olha só. Dá pra mostrar assim, Joca. Olha aqui, cadê? Aqui, ó. A gente tem 3 aqui, ó, metros. 3. A gente tem 3 aqui, tá vendo? Ó, Show. tá vendo o vermelhão lá que fica grosso? Maravilha. Dá pra ver, ok, aí você aponta. A gente tem 3 aqui. A gente tem 1,2 aqui. Isso aqui divide a metade, ó. Esse no ponto pedaço. médio, ele fala ponto médio, certinho, inclusive, esse daí São certinho. dois triângulos onde a hipotenusa é a mesma, retângulos, né? E tem um cateto em comum. Tá tudo certinho. Então essas trações são iguais. Exato. Era essa a conclusão que eu queria que você chegasse. A gente percebe isso quando faz a projeção também. Porque quando a gente projetar na horizontal, a gente vai ver que como os ângulos são iguais, as projeções horizontais se anulam, mostrando que as trações seriam iguais. Mas eu não vou nem mexer na horizontal, Joca, eu vou ser bem objetivo. Eu quero equilibrar o peso. É isso aí.
Até porque o dado da questão é em cima do peso. É. E aí, olha só, Joca, deixa eu puxar uma tela preta aqui. Você já tinha visto a tela preta? Tá, cara, o Vidal... Você tinha visto? Essa tela preta é Vidal, vou ir tomar um café e já volto. Cara, essa tela preta... Essa tela preta Vidal é muito tecnológico, essa tela preta dá pra escrever de branco, olha só. Olha. Escrever de branco é maravilhoso. Que isso. Olha aqui, cara, tem um vetor aqui, ó. A, por exemplo. Um vetor A. Tem um ângulo aqui embaixo, θ. Tem um macete, tem vários macetes pra isso, né? Tem um negócio de colado, deitado, separado, junto. Tem um monte de coisa. Com ângulo, sem ângulo. Exatamente esse que eu gosto. Com ângulo e sem ângulo, ó. Isso aí. Muito bom, Joca. Joga o A pra baixo, assim, ó. Se tu jogar o A pra baixo, ó. Se você visualizar como se o A estivesse descendo, assim, pro eixo, ó, você vai ver que ele vai passar por cima do ângulo, ó. Quando você faz a visualização dele descendo. Eu vejo triângulos, não sei se eu já falei isso, Joca, a todo momento. Algumas vezes. Jogando pra baixo ali, você passa por cima do ângulo. Aí essa componente que fica aqui, a gente chama de A com o ângulo, né? E se a gente jogar, olha só, no preto dá pra escrever com esse amarelão aqui, que também é bonito. Se a gente jogar pra cá, ó, a gente jogando pra cá, ó, a gente não vai passar por cima do ângulo, você vai perceber isso, ó. Ele não passa por cima do teto. Tá vendo? Então pro lado de cá é sem o ângulo. É o A sem o ângulo, olha só. O A sem o ângulo. Perfeito. Cara, esse macetezinho, cara, ele é muito bom para qualquer tipo de inclinação. Porque aí não me interessa se a inclinação é com a horizontal, com a vertical. Você simplesmente vai olhar o vetor e vai jogar ele pro eixo, aí com o ângulo, sem o ângulo, né? Aí a gente volta pra cá, ó. Repara só. Eu peguei aqui. Vou trabalhar com esse ângulo que eu já marquei, pode ser, Joca? Pode ser, perfeito. Vou trabalhar com esse ângulo θ que eu já marquei aqui. Show. Ó. Vai lá pro ponto de encontro das forças, não é isso? Isso é chamado de teorema das retas concorrentes. Concorrentes. Os vetores concorrentes. Ó. Ficou meio torto aquilo ali. Tá ótimo. Mas dá uma olhada logo lá na figura, que você já vai perceber que esse ângulo que tá aqui, ó, é igual o ângulo lá de cima, ó, tá vendo? Alternos internos. É esse aqui, Θ e aqui, ó, θ e θ, tá vendo? Ó, tudo igualzinho, ó. Foi o que eu tinha falado pra vocês, ó. Se eu jogar pra cá pra baixo, ó, vai ficar t cosseno se anulando. Isso mostra que as trações se anulam, né? Elas são iguais. T cosseno θ. Que não vai adiantar muito pra resolver a questão. Isso, eu ia te perguntar isso agora. Não serve esse t cosseno por quê, Joca? Porque a gente não tá vendo nada pra horizontal. Na horizontal estão se anulando, t cosseno. Acabou. Eles estariam aqui, ó, o t cosseno aqui, ó, e o t cosseno aqui. Só pra gente visualizar, tá vendo? Show, isso aí. Eles se anulam. Então, se anula, tira fora daí logo. Opa. Beleza? Aí agora eu vou olhar pra vertical. É isso aí, esse é o esquema. Esse é o ponto principal pra gente. Vamos olhar a vertical. E aí como é que fica essa projeção aí, Joca? Se eu jogar pra cá. Joga esses dois vetores pra vertical, né? Os dois na vertical. E aí, tá com ou sem o ângulo, como você ensinou, Vidal? E aí? Olha pra figura. Se a gente jogar pra cá, ó, a gente não passa por cima daquele teto embaixo, né? É isso aí. A gente não passa por cima do teto. E aí ficam duas componentes pra cá, seno. Fica uma, fica outra. Isso aí. Duas componentes seno. T seno. Sem o ângulo. 2T sem o ângulo. 2T seno. E o sistema vai ter que anular o peso, porque tá em equilíbrio. O sistema tá em equilíbrio. Opa! Volta. Apertei o errado. O sistema tá em equilíbrio. Toda vez que o sistema estiver em equilíbrio, isso é uma palavrinha mágica, aparece diversas vezes na UERJ. Não se iluda, tá? Às vezes vem meio escondido, né? Às vezes ele escreve mesmo, o corpo está em equilíbrio. Às vezes ele diz assim, o corpo está flutuando no fluido, né? Ele está pairando no ar. Ele vai mostrando situações que te levam à interpretação do equilíbrio. Te levam à interpretação da força resultante nula. Igual a zero. Tudo que tá para cima é igual a tudo que tá para baixo. Então 2T seno. Igualzinho ao peso. Igual ao peso. Boa essa, né, cara? Pô, tranquilo. Mas assim, uma questão com nível de dificuldade mais acentuado. Pra gente aqui. Que assim, uma questão dessa na prova, né? Você tá dentro de ciências da natureza, você já passou pelo texto base, já passou por linguagens, já passou por matemática, caso você esteja fazendo na ordem, né? É uma questão que demanda tempo. Olha, isso é muito importante, então, cara. Assim, você tá vai fazer o calor do momento, exatamente. Você vai fazer a questão. A gente não tem dúvida nenhuma que você vai fazer. Só que é uma questão que não é pra fazer naquele momento. Segura ela, faz o que Vidalzinho fez até agora, que rapidamente você vai projetar as forças. Você já aprendeu com o Vidal, com ou sem o ângulo. Essa é a grande dica que o Vidal deu. Fez isso,
marca um asterisco do lado, segura a onda e continua fazendo a prova. Para você ganhar tempo, no final você volta nela. Porque é uma questão com nível de dificuldade um pouquinho mais acentuada, porque a maioria dos alunos que estão fazendo essa prova tem realmente, como o Vidal falou no início, um nível de dificuldade em decomposição de forças. Não é seu caso, né? Não é. Você vai arrebentar, absoluta. Você vai destruir. Tenho certeza, né? Tenho certeza. Mas é uma questão que não é para fazer naquele momento assim, vou fazer agora, Joca. Você tá vendo que o Vidal armou tudo, deixou tudo pronto para você. Segura a onda, continua fazendo, depois volta só para fazer a continha. É mesmo. Uma questão muita acentuada. Atenção, cara, essa questão. E já tivemos vários exemplos diferentes, né? No mesmo estilo. Não, o plano inclinado que o Vidal falou era uma questão que envolvia, era um plano de 45 graus, tinha que decompor também. Então, assim, já a questão de força magnética, era um pêndulo em equilíbrio, né? Foi do ano retrasado, né? Retrasado. Ele pegava o pêndulo em repouso, esse pêndulo era atraído, e aí ficava peso, tração e força magnética. Também ia envolver a decomposição, ou seja, são questões, como o Vidal falou, que tem caído razoavelmente e que demandam tempo, porque tem um nível de dificuldade um pouquinho assim. A matemática dá uma gastada. É isso aí. Mas eles estão bem, cara. Eles estão bem. Eu chego perto aqui, eu sinto o cheirinho de nerd. Aqui, ó. Eles estão bem, cara. Volta pra tela. Manda ver. Philip. 2 vezes. O Felipe tá com casaco ali, tá se escondendo todo latadinho, tá cheio de frio. Tá morrendo de frio. Não, cara. Tem 2 grandão na sala, o cara tá morrendo de frio. O casaco verde dele é estiloso. Não é estiloso? Nossa. E o pior de tudo é que eu tô com a mão suada, cara. Jura você, eu tô com a mão suada. Olha só, 2T, eu quero descobrir o T, hein? 2T. Aí agora vem no seno. Olha o triângulo, filé. Olha aí, filezinho. Ó. Olha o triângulo. Eu vejo triângulos, né? Já falei isso? Acho que nunca, né? Eu vejo triângulo. Olha o triângulozinho lá. Eu tenho que tirar o seno desse ângulo, né? Isso aí. Se a gente olhar o cateto oposto... Cateto oposto, 1,2. E a hipotenusa... 3. Olha aqui o ângulo de nasventa nesse triângulo, ó. Olha tranquilidade. Lá, nasventa, né? Então fica 1,2 para 3. Isso é igual... Isso é igual o peso 76. Que é... 76. Tá vendo que, assim, é o que o Vidal falou, né? A matemática gasta, né? Tá vendo que... Gasta mesmo a matemática nessa hora aí, cara. Tu lembra quanto dá essa de cabeça? Dá uma puxadinha, né? Tu lembra quanto dá essa de cabeça? Essa dá 95, se 95? Não me falhar a memória. Né? Porque vai ficar ali, né? Vai ficar 04, 08, 08, né? 760 por 8. Isso aí. 95. 95. Newton. Como você fala. Newton bonito. Letra C. C de sabão. E aí? Essa é legal, né? Outra questãozinha de lei de Newton boa também. Muito a gente tá explorando bastante a mecânica, né, cara? É, porque é o maior programa, inclusive, dentro do exame de qualificação. Se a gente for olhar aqui, cara, a gente fez essa questão aqui de energia, bonita, né? E fomos na certeza, né? Fomos, exatamente. Igual essa energia. Exatamente. Lembrando que a energia cinética, a gente não falou ali, é meio de mV ao quadrado. Aí é verdade. Cuidado com isso. A gente não chegou a escrever. A energia cinética é proporcional ao quadrado da velocidade, então se a velocidade dobra, a energia cinética quadruplica. Cuidado com isso. Isso é uma coisa também na UERJ que cai muito. Nossa, mãe. Aí o que eles fazem? Até na específica já caiu, lembra? Aquela da folha, da gotinha caindo, uma gota de massa M, outra 2M. Isso aí. Não, e aqui cuidado, porque o que eles fazem para poder jogar na armadilha? Eles não dão os valores. Ele fala que o corpo está com velocidade V e que depois velocidade 2V. 2V. Para forçar você a botar 2V ao quadrado e não 2V elevado ao quadrado. Exatamente, porque esse aqui é um V ao quadrado, né? Exatamente. E aí se você a velocidade passa para 2V, tem que ser o 2V entre parênteses ao quadrado. Perfeito, é isso aí. Esse é um detalhe importante, tem que tomar cuidado, hein? São coisas bem tradicionais da matemática, cara. A gente tem que ficar bem ligado nisso para não vacilar. Essa questão aqui também é muito boa. Ela misturou um pouquinho de move, ó. Essa do move foi sensacional. Viu? Não, com a força resultante. Com segunda lei de Newton e move. Outra questão tradicional de prova, né? Exatamente. Lembrando que a UERJ gosta muito de cinemática, né? De questões também de velocidade média, né? Bem tradicionais. Bem tradicional, questão de gráficozinho de move. É bem constante na UERJ, tá? E falar em gráfico, apareceu uma questão de gráfico. Saímos da mecânica. Calorimetria. Entramos na calorimetria. Tem uma coisa legal que eu gosto de gráfico, sempre gosto de falar com os meus alunos. Naquela hora eu puxei um shift black, vamos puxar um shift white agora. Vamos puxar uma tela branca, que aí a gente escreve com amarelão. Cara, tem uma coisa muito tradicional. Olha lá, o amarelo aparece bem. Tem uma coisa muito tradicional em gráfico, que eu gosto sempre de falar para os meus alunos, é uma rataria. É um macetão mesmo, né? Esse macete ele tem até uma base matemática lá em cálculo, com integral e derivada e tudo mais. Mas a gente trabalha aqui com unidades nos nossos gráficos. Os nossos gráficos da física eles têm sempre unidade.
Sempre. A gente sempre trabalha com unidade. Na matemática são números, na física são grandezas. E aí eu posso explorar essas unidades em diversos gráficos. Mas precisa fazer sentido fisicamente, né? Então, a gente pode tirar sempre duas propriedades. A baseada em integral e a baseada em derivada. Então, a gente tem duas propriedades de área e tangente, sacou? A área, a gente sempre multiplica. A gente sempre vai pegar as unidades multiplicando. E aí a gente vai ver, né, o conceito físico que essa multiplicação dá. Aonde vai cair. Aonde cai, né? Que grandeza vai sair dali, porque a unidade é a identidade da grandeza. Né? A gente olhando para a unidade, a gente conhece a grandeza. Então a gente sempre faz uma relação matemática de área e tangente. Essa relação matemática é muito aplicado pela UERJ, essa rataria aí de área e tangente. A UERJ já fez gráfico, a gente está com essa questão de capacidade térmica, mas já teve gráfico de calor específico, desse mesmo jeito, diferenciado. Já teve gráfico de força variando. De eletricidade, circuito elétrico, gráfico, corrente. Exatamente, de eletricidade com circuito. Cara, a gente tem que ter bastante atenção nessa propriedade. Gráfico de energia com potência, gráfico de trabalho com distância, gráfico de força com tempo, no impulso. Olha, é diversas. Muita né? coisa. Diversas as questões que a gente pode lembrar. Movimento com massa e velocidade. Com massa e velocidade. São várias coisas que a gente pode brincar com essas unidades. E aí, aqui nesse gráfico, a gente tem uma aplicação disso. Fala com eles aí, Joca. Perfeito, Vidal. Show de bola. É uma questão de capacidade térmica, assunto clássico da UERJ, né? Calorimetria, um assunto batidaço na UERJ. Então, uma coisa que o Vidal falou, e que você tem que estar com isso na cabeça, é que se aparece para você um gráfico na prova, você vai buscar a solução por gráfico. Uma coisa que vocês fazem muito, e aí origina os erros, né? É que vocês buscam equacionar o gráfico. E aí vocês aplicam a equação, né, Vidal? Aonde não deve. A equação... Até por causa das definições, né? Por exemplo, lembrei agora, Vidal, de um gráfico que caiu no simulado também da UERJ, que era um gráfico corrente-tempo. Sim. Lembra dela? Sim. Corrente-tempo. E perguntava a quantidade de carga. Deixa eu puxar aí aqui, o aluno vai e equaciona. Era uma questão que tinha... Nossa, era um gráfico corrente-tempo. Ó. Isso aí. Só que o gráfico... Ó, tá vendo essa equação? Mas qual é o detalhe dela? Essa equação é só quando isso aqui é constante, ó. Esse é o detalhe. Ou quando for intensidade média. Ou intensidade média, exatamente. Pô, mas aí é que tá. O aluno, ele fica com essa fórmula na cabeça e acha que vai aplicar em tudo. Mas não pode se tiver assim. O que a UERJ fez nesse gráfico do simulado? A UERJ fez assim, não foi? Pronto, matou o cara. Não pode podia fazer equacionar, mais. porque essa corrente não é constante, como o Vidalzinho falou. E então, aí assim, a gente ainda vê o seguinte, olha a propriedade aqui, ó. Isso aqui é multiplicação ou divisão? Tá vendo? Multiplicação. I e T, multiplicado. Então a área... A área é a quantidade de carga. É a quantidade de carga. Então, assim, isso é clássico na UERJ, né, Vidal? Eles têm que tomar cuidado. Se a UERJ botou um gráfico, ela espera o que deles, Vidal? A propriedade do gráfico. A propriedade do gráfico. O gráfico. Meu Deus do céu. Vocês não podem ficar com medo do gráfico. Olha pro gráfico, conversa com ele. Não pode ficar equacionando o gráfico. Isso é importantíssimo, né? Tem muita equação que não pode usar no gráfico. Exatamente. Vamos lá. Analise o gráfico a seguir. Analise o gráfico. Olha como é que começa o verbo de comando. Analise, ou seja, olhe para o gráfico, veja o gráfico, identifique o gráfico, entenda o gráfico, interprete o gráfico, analise o gráfico a seguir. Exato. Que indica a variação da capacidade térmica de um corpo em função da temperatura θ. A quantidade de calor absorvida pelo material até a temperatura de 50 graus Celsius em calorias é igual a... Manda ver, Vidal. Olha só, Joca. Eu escrevi a equação aqui, ó, de quando o Czão é constante, ó. Quando você tiver uma capacidade térmica constante ou uma capacidade térmica média, né, quando esse termo aqui for invariável, né, a gente pode usar essa equaçãozinha. E aí eu olhando para essa equação, eu de novo vejo a propriedade de multiplicação aplicada àquele gráfico, né? Então, se eu olhar para esse gráfico, essa área que vai estar aqui, ó, sempre a área da função até o eixo horizontal. Sempre assim. A área da função até o eixo, ó. Essa área que é a área de um trapézio. Isso aí. Não sei se você consegue ver o trapézio de ladinho, mas isso aqui, ó, é a base maior, ó. Essa é a base maior. Base são os lados paralelos. Os lados paralelos. Base menor. Altura, ó. Tá vendo a visão? A visão do gráfico é com o trapéziozinho de lado, né? Então, essa equação, calor igual a capacidade térmica vezes variação de temperatura, só quando a capacidade térmica é constante. Perfeito. Se não for, área. Área do gráfico. Então, a área é igual
a quantidade de calor. A quantidade de calor. Até porque se fizer aquilo que você falou, né, Vidal? Sim. A multiplicação das unidades, mostra pra eles como você explicou. Caloria por grau Celsius é a unidade do Y, vezes a unidade do X, que é grau Celsius. Olha lá. Cortou grau Celsius, sobrou quem? Caloria. Caloria é a unidade da quantidade de calor? É. Aí. Viu? É a área. Justificando que é a área. Exatamente. Aqui fica a base maior 40, mais a menor 20, vezes a altura, 50 sobre 2. 30 vezes 50, é isso? Pô, moleza. 1.500. Epa. Calor. 1.500 calorias. Isso que o Vidal explicou é tão sensacional que ele explicou. Cara, é tão fera. Dá pra fazer em tudo. Porque o que o Vidal acabou de mostrar pra você com esse gráfico? Dá uma olhadinha pra gente aqui. É que você não precisa nem conhecer a equação. Exatamente. Mas se você tá ligado nas unidades das grandezas, você mata a questão. Porque foi o que o Vidal mostrou. Aqui tá caloria por grau Celsius. Aqui tá grau Celsius. O Vidal explicou. Ou é tangente ou é área. Se fizesse a tangente... Caloria por grau Celsius ao quadrado. Ao quadrado. Foi aquilo que a gente estava falando. Não tem lógica pra gente fisicamente. Caloria por grau Celsius ao quadrado. Então, ele fisicamente não faz sentido. Exatamente. Então, a gente não trabalha com a tangente. A gente olha pra área. E você, quando viu a pergunta, qual é a quantidade de calor, você já sabe quantidade de calor. Caloria ou joule. Exato. Caloria é a unidade usual de quantidade de calor em calorimetria. Joule é sistema internacional, porque é energia. Então, você sabe que aquele gráfico tem que dar caloria. Exato. Então, ou você divide... ou você multiplica as unidades. Então, assim... dá uma olhadinha na hora. O que você aprendeu com o Vidal hoje é tão sensacional que ajuda você a fazer qualquer questão sem conhecer as equações ou as definições necessárias, né? Só de olhar para o lance do gráfico é... Esse lance do gráfico é muito bom. Sensacional. Vamos ver outra? Vamos na outra. Eu acho que tá ficando boa essa aula, Vidal. Tá ficando boa, não tá? Pô, tá dando uma geral assim. A gente tá vendo nas matérias mais importantes. A gente passou pela mecânica, né? Aqui o pessoal que tá vendo já agora. Passou por leis de Newton. A gente pegou ali leis de Newton. Cinemática pra caramba. Agora vimos uma de calorimetria. Agora a gente vai pra uma de... E essa daí? Essa é um detalhe, né, Vidal? O que aconteceu? É da UERJ? É da UERJ. Há 2 anos atrás, a UERJ mudou o conteúdo programático dela pro exame de qualificação. Porque isso a UERJ, é importante. Dá uma olhada pra gente. A UERJ só cobrava eletrodinâmica, né? Já fiz besteira. Quebra não, Vidal. Não, desculpa. É porque o espaço não dá pra gente. A UERJ só cobrava eletrodinâmica. Exatamente. E há 2 anos atrás ela inseriu o quê? Eletrostática e eletromag. Então começou a cair questão de campo elétrico, DDP, força magnética, como caiu ano passado, para saber onde a força magnética era maior. Então, assim, ligado nessas matérias. Porque vocês ficam muito ligados em circuito, e a UERJ tem subtraído um pouquinho das questões de circuito e colocado eletrostática. Por isso que a gente escolheu essa questão para dar uma geral na eletrostática com vocês. Tinha uma questão também de energia potencial elétrica dentro do campo elétrico uniforme, lembra dessa? No sentido de uma linha de força potenciais cada vez menores. Ele botava os pontos 1, 2, 3, 4. Aonde a energia potencial era menor. Energia era menor ou maior? Ah, não me lembro. Não, também não lembro, mas era uma coisa assim. Ele queria onde a energia... Quer dizer, essas questões vêm aparecendo desde que elas entraram no conteúdo programático. Não caíam. É um conteúdo para você dar uma olhadinha com mais carinho. Exatamente. Né? É bem legal, cara, é bem legal. Aqui, aliás, olha só, dá uma olhada aqui no Black. Se liga. A gente tem um campo que pode ser de carga pontiforme. O campo de carga pontiforme, imagine, por exemplo, que isso aqui fosse uma carga positiva, por exemplo. Né? Aí o campo de carga pontiforme é aquele que fica um monte de linhazinha, né, saindo assim da carga, ó. Esse é o campo de carga pontiforme. No caso positivo, né, ele faz assim, né, esse campinho. Campo de afastamento. Campo de afastamento, campo divergente, campo saindo para fora, né? Esse seria o nosso como quiser falar. Campo elétrico. E aqui assim ao redor, olha só, teria o que nós chamamos de equipotenciais, olha aqui, ó. As equipotenciais, elas seriam superfícies circulares de mesma distância em relação ao centro da carga, né? Que é onde a carga está lá central. Então, aqui nós teríamos o potencial. Aqui, o campo elétrico. São 2 grandezas de carga geradora. Né? A força só aparece quando a gente coloca a outra carga, que é a chamada carga de prova, ou então, eu gosto de chamar de sofredora. Porque ela sofre, né? Na hora que você põe essa carga ali, 2 coisas acontecem com ela. Ela vai sofrer força e ela vai acumular energia. Isso aí. Isso é uma coisa muito importante
quando a gente pensa, né, basicamente na eletrostática. Né? Então a gente tem a geradora, que gera, o nome já está dizendo, né? A sofredora, que é a de prova, que sofre que é esse Qzinho, ele sofre a ação do campo. E a gente tem um outro campo também tradicional, que é o campo elétrico uniforme. O chamado céu. Vocês estão vendo as linhas saindo retinha? É porque hoje a gente está usando uma régua. É algo bem moderno. A gente vai ter as linhazinhas assim, ó, paralelas e igualmente espaçadas, tá vendo? Isso aí. Olha o céu que bonitinho. Interessante você mostrar, né, Vidal, que quando você falou agora, né, paralelas igualmente espaçadas, para dizer que o campo elétrico é o mesmo, ou seja, a densidade de linhas indica o valor do campo, né? É, porque se a gente olhar para cá, por exemplo... Isso aí, na carga de prova ali, né? Ó, né, se a gente vai o ponto 1 e o ponto 2, o ponto 1 tem mais campo que o ponto 2. Porque as linhas estão mais próximas. As linhas estão mais próximas. A densidade de linhas é maior. A densidade fica maior, né? Show de bola. Aqui é tudo paralelo, ó. Para poder dar a mesma coisa, exatamente, né? Perfeito. Aí a gente tem o campo chamado de céu. Esse aqui é o chamado céu. Isso. Esse é o mais clássico, Joca. Exatamente. Esse foi o que você falou da energia potencial. Exatamente, que caiu na prova. Caiu na prova da UERJ. Esse aqui do pontiforme não é tão tradicional, não. Isso. A gente não tem esse muito tradicional. O mais tradicional é o céu. Aqui aparecem algumas equaçõezinhas que são, bem inerentes à matéria, né? São tantas que a gente não vai ficar falando de todas, a gente vai ser bem objetivo na questão, isso né? Aí. Mas são muitas equações que a gente tem aqui. Kq sobre D ao quadrado. Que é o do campo, tem Kq sobre D, que é o do potencial, tudo de pontiforme, mas não pode usar no céu. Tem uns detalhezinhos bem tradicionais. Fundamental. Né? A gente tem umas fórmulas, por exemplo, a gente tem uma que muita gente chama de EDU. Isso aí. Né? Que você coloca o EDU, né? Ou então você pode chamar de WED, né? Que é uma das fórmulas que é o UERJ... fica perto do U. Exatamente. Isso aqui é um erro clássico que eles fazem. O Vidal tá chamando a atenção desse erro clássico. Porque quando chama de EDU, muita gente escreve EDU assim, ó. E fazem isso como o Vidal colocou. O erro clássico de vocês. Cuidado com esse EDU. Esse EDU é um perigoso demais. Ele cuidado. é EDU, mas o pauzinho tem que ficar perto do U. Cuidado com isso aí, Então o Vidal colocou isso aqui, ó. Você tá vendo que essas equações não são iguais, ó. Que o Vidal colocou uma do lado da outra. Tá vendo? Esse é um erro comum que vocês fazem. EDU, e bota o pauzinho aqui perto do D. Muito cuidado. Esse é um erro. Muito cuidado absurdo com isso que o Vidal tá chamando a atenção. Muito cuidado. Cuidado. A fórmula certa é o ED, como o Vidal fez. Ou né? então EDU com o pauzinho perto do U. Tanto faz. Só não pode ficar falando EDU e fazer igual a DU, como o Vidal acabou de chamar a atenção. Muito cuidado, cara. É um erro clássico de vocês. Muito Detalhe cuidado. que esse é campo elétrico uniforme. E que esse U é o quê, Vidalzinho? Esse U é diferença de potenciais. Isso. Por exemplo, se o cara sai aqui, ó, do ponto A e vem pro ponto B, existem potenciais diferentes. Aí entre esses dois pontos existe uma diferença de potencial, que é o nosso U. Vale a pena chamar a atenção de uma coisa, Vidal, né? Muito importante dos sinais, não é? Dos sinais e do quê? Do trabalho da força elétrica. Que você mesmo falou agora. O trabalho. A força conservativa. A força conservativa. Que é uma equação que eles não lembram, Vidal. Q vezes U. Como é que pode eles esquecerem essa fórmula? Exatamente. Se é uma fórmula que nunca esquece. Sabe por quê? Por que não esquece? Fala pra eles. Lá vem o Vidal com as mágicas dele, hein? Isso é tão ridículo. Vidal com a mágica, as mágicas. Isso é ridículo. Porque se você olhar pra equação, o professor, né, tá dando aula, aí o aluno fala assim, poxa, esqueci a fórmula de trabalho da força elétrica. E o trabalho da força elétrica é igual ao quê? Volta pra tela agora, olha pra tela. É ridículo. E o trabalho da força elétrica é igual ao quê? Olha aí, Felipe. Essa você também nunca mais esquece, Felipe. Mas e o trabalho da força elétrica é igual ao quê? É igual o quê? Olha que bonito. Show de bola. Essa é uma forma que eles esquecem, Vidal. Esquecem muito essa equação. Nunca mais vão esquecer. Não pode esquecer mais. Não Razão pode. pela qual vai lá, Vidal, de A para B. De A para B pode aqui, seguir ó. Vários caminhos que o trabalho é o mesmo. Que tanto faz. Ele pode vir assim, assim, assim. Pô, não faz diferença no Vidal, trajeto. Sensacional. Uma boa revisãozinha, né, cara? Pra gente lembrar algumas coisas. As duas importantíssimas que Vidal revisou, hein? O ED, EDU, né? E trabalho... O quê? Trabalho igual o quê? Mas é o quê? Trabalho igual o quê? É o quê? Beleza. Show de bem bola. Tradicionalzinho. Sensacional, bem boa, Vidal. Sensacional. Tá? Muita atenção com essas características aí. A energia, ó. A energia potencial elétrica. Acabei de lembrar. São equações bem tradicionais que você pode... Essas equações que a gente está mostrando, gente, você pode usar tanto no campo elétrico uniforme quanto no pontiforme. Todas essas que a gente está mostrando aqui são de relações, tá?
a gente não está particularizando. Por isso que eu estou mostrando essas fórmulas aqui, porque elas podem ser usadas nos dois que estão desenhados. E já que você mostrou a forma da energia, que é Q vezes V, isso. Mostra a forma geral da força, que é Q vezes E. Ah, é verdade, também. A forma geral, pronto, que vale qualquer um. Cara, essa daqui, Vidal, então, do Q vezes E, ela é equivalente àquela do P igual a mg. Olha só que legal, cara. É equivalente. Essa também eles erram muito. Nossa, eles querem botar KQ sobre D ao quadrado. Exatamente, em tudo, e não Meu pode. Deus. A forma geral de força não é KQ sobre D ao quadrado. Né? Essa geral é a força colombiana, né? Exatamente. A fórmula geral de força elétrica é Q vezes E. É isso que o Vidal acabou de chamar a atenção. Colocou até em branco para chamar a atenção. Colocado essa daí. Galera, tira foto dessa tela e bota na porta do quarto. Que é pra você lembrar de algumas coisinhas importantes. Essa tela da eletrostática do Vidal tá sensacional, hein? Ficou legal aqui, hein? Pode tirar foto, pode imprimir isso e colocar na porta do quadro. O que você precisa de eletrostática para o UERJ está nesse quadro Shift Black. Shift Black. Aprendi hoje com o Vidal. Shift Black. Tá aqui. Então a gente vai dar um minutinho aí pra você tirar a foto e colocar isso. Cara, esse quadro tá sensacional. E o bom é que essa aula vai ficar gravada, então um minutinho já até passou. Tudo Olha de só. quê? Tudo de que você precisa. De que você precisa. Vai lá, arrebenta aí, Vidal. Resolve essa aí. Utilize as informações abaixo para responder a questão a seguir, né? Porque é só uma. A aplicação de campo elétrico entre dois eletrodos é um recurso eficaz para a separação de compostos iônicos. Sob o efeito do campo elétrico, os íons são atraídos para os elétrons de carga oposta. Que legal, né? Ele não fez o desenho, né? Mas ele está falando de aplicação de campo elétrico, sob o efeito do campo elétrico, os íons são a sofredora. Peraí que eu tô com a conta branca. Entre dois eletrodos, um campo elétrico uniforme. Entre dois eletrodos, é um céu. É um céu, isso aí. É um céu. Céu é campo elétrico uniforme, lindos. Céu. Admita que e ele fala que os íons são atraídos pelos eletrodos de carga oposta, mas é porque os opostos se atraem, né? Beleza. Admita que a distância entre os eletrodos, observa agora a teoria, tá? A distância e que a diferença de potencial efetiva, olha só. Então, distância e DDP. Nesse caso, a intensidade do campo elétrico... Matou. E ele fala de volt por metro. Lembra que a gente falou ainda há pouco, né? Ele quer, olha só que louco, cara. Ele quer o campo numa unidade, mesmo que você não soubesse a fórmula, cara. Foi isso que o Joca falou ainda há pouco. Volts por metro. Volt por metro. Volt é a unidade de quem? DDP. DDP. Metro é a unidade de quem? Distância. Olha aí. Olha o ED aí. Olha o ED. Olha o EDU aí. Mesmo que você não soubesse a fórmula, o que ele pede pra você, a unidade, ela te dá a resposta. É isso aí. Isso é bem legal também de perceber, né, cara? Essa unidade essa é tudo. Show. Unidade é tudo. Unidade é tudo. Perfeito. Cuidado com a unidade também, porque ele pede em metro, tá? Então aquele 20 centímetros ali vira 0,2, ó. Show de bola. 60 sobre 2, quanto é 30. isso? 30 volts por metro. Já escutou isso? Volts. O volts é o que carrega a energia, né? Tem uma coisa muito legal, cara, que você, olhando para as unidades, por exemplo, o campo elétrico, ele também pode ser expresso em newtons por coulomb, né? Quando a gente faz a ação com força. Por causa do F igual a Q vezes E. Q vezes E, exatamente. Aqui é a força, ó. Aqui é a carga, repara. Tá vendo? A gente faz o F igual a Q vezes E. É como se o campo elétrico fosse uma maquininha que eu dou coulomb para ele me entrega newton. Ele tá trocando, né? Coulomb por newton. O potencial... O nosso U, nossa DDP, nossa diferença de potencial, ela é medida em volts. Ó. Por que esse Z? Porque o volt é a mesma coisa que joule por coulomb. Olha só. O campo elétrico é uma maquininha que você entrega coulomb e você dá coulomb e ele te entrega newton. E o que é o DDP? Você dá coulomb e ele te entrega joule. Esse coulomb que entra nessas duas unidades é da sofredora. Ó, aqui você enxerga, aqui você enxerga a outra equação, que é a equação de energia, ó. As unidades te trazem a lembrança das equações, né? Isso é uma coisa interessante dessa parte de eletrostática. O trabalho, Q vezes U, que você Q vezes U, trabalho igual ao Q, porque a energia, ela é medida em função do trabalho, né? O trabalho é o esforço com aquela variação de energia. Então, apesar da questão ela ser bem direta com o ED, ele poderia surfar em todas essas equaçõezinhas, em todas essas perguntas. Importante falar, Vidal, daquele negócio da distância.
no campo elétrico cara, você é demais, aquela armadilha cara. que eles fazem. Você é demais, cara. Você é demais. Porque o aluno monta um triângulo onde não tem que botar, né? E a UERJ já fez isso, cara. Senhora, olha, Joca, se não é tu, cara, eu não ia lembrar disso. Juro a você. A gente não lembrou disso nem quando a gente tava dando uma olhadinha aqui, cara. Eu esqueci desse detalhe. Eu tinha feito a figura. É importantíssimo. Exatamente. Ó, desenhei o campo elétrico uniforme de novo, tá vendo? Mais ou menos. Eu vou desenhar aqui algumas linhas de campo, porque vai deixar a figura mais próxima do jeito que eles gostam de fazer. Exatamente como eles fazem, é isso aí. Né? Eles botam umas linhazinhas assim, só 3 já tá bom. Aí quem vai estar perpendicular essas linhas sempre? Isso, esse é um detalhe. Epa. O Vidal estava até falando da questão da energia, inclusive. Exatamente. Ó, aqui vai ter uma carga, tá vendo? Eu vou botar uma carga aqui. Sacou? No momento que eu boto uma carga aqui, a força elétrica, ela aparece paralela ao campo. E no sentido dele, porque a carga é positiva. A carga é positiva, né? A sofredora sofre ação no sentido do campo. Esse aqui é o campo elétrico, tá vendo? Esse aqui, ó. Esse é o elétrico. Então, a carga, ela se desloca dentro do campo sobre a ação dessa força. Só que aí, a carga, ela pode se deslocar daqui pra cá, ó. Repara. A carga se desloca aqui assim, ó. Aí a carga vem parar aqui, ó. Olha só. Isso aí. E aí foi o que o Joca falou do triângulo, ó. Apareceu um triângulo. Aí eles induzem vocês ao erro. Ao erro. O que eles fazem normalmente? Eles te dão distâncias assim, ó. Eles te dão essa distância aqui, sei lá, 3 centímetros. 3 centímetros, por exemplo. E 4. E 4. Para forçar você ao triângulo pitagórico, inclusive. Porque aí você dá uma olhada pra cá na hipotenusa valendo 5. Você vê tudo muito bem desenhado, aí você já tinha visto isso várias vezes em outra questão, você se empolga pra caramba, aí você vai ter que fazer o ED pra resolver a questão. E aí, Joca? E aí que essa distância... Não é a distância entre os pontos, né, Vidal? Exatamente. É a distância entre as equipotenciais que passam pelo ponto. Exato. Como o Vidal já traçou para você as equipotenciais. Eu esqueci de fazer as equipotenciais no céu. Eu tinha feito... exatamente, eu vou fazer agora. Eu tinha feito no outro, não nesse. Entre as equipotenciais. Essa distância é sempre entre as equis. Sempre, sempre, sempre. As equipotenciais, filhote, são linhas que vão estar sempre perpendiculares às linhas de campo. Sempre. Então você vai ter umas linhazinhas assim, ó, perpendiculares às linhas de campo. Tá vendo? Essas que são as equipotenciais. Essas é que são as equipotenciais. Tô escorregando a régua. Agora não vai escorregar mais. As equipotenciais são essas linhas aqui, ó. Tá vendo? Então a distância, ela tem que ser feita desde do início ali até o final aqui, entre as equipotenciais. Isso aí. Olha lá. Perfeito. Essa qual é a distância que ele usa ali, Vidal? Nesse caso eu usaria os nossos 4 centímetros. Isso, show de bola, 4 centímetros. E não o 5. E não o 5 porque da ele não trajetória. vai dar o 5, ele vai dar o 3 e o 4 para induzir você ao triângulo pitagórico. Cara, foi demais você ter lembrado disso, Joca. Isso era importantíssimo a gente mencionar. Isso é muito importante. Isso aí, show de bola. Gostei disso. Boa. Boa lembrança. Vamos ver outra. Vamos nessa. Eita. Essa foi outra que eu pedi. Essa é a última, Joca? Acho que é a última, sim. A gente correu? Infelizmente. Não é a última, não. Tem mais uma. Tem mais uma, tem aquela da eletricidade. Rapaz. Tem mais uma. Então, essa daí. Essa pegou o quê? Hidrostática? Hidrostática. E o assunto importante de hidrostática que é? Empuxo. Empuxo. É a questão tradicional de hidrostática, né? O empuxo equilibrando quem? Peso. Porque o corpo está flutuando, como o Vidal já falou, inclusive, quando o Vidal falou em primeira lei de Newton. Exato, né? é uma questão de equilíbrio. Questão de equilíbrio, é isso aí. Esse empuxo, gente, ele é igual ao peso do fluido deslocado. Por isso que o empuxo tem essa fórmula μVg, olha só. Isso aí. Esse μV aqui, ó, é uma massa. Densidade igual a massa sobre volume. Então essa fórmula μVg, ela é uma fórmula de peso. O empuxo, tira daqui só para não complicar, o empuxo, ele por definição, ele é o peso do fluido deslocado. Isso é uma coisa muito interessante em termos de teoria, mas a gente não pode explorar a teoria hoje porque o tempo é curto. Isso aí. O tempo é muito curto. Mas já falamos muita coisa de teoria para eles. Falamos demais já hoje, mas qualquer coisa procura a gente aí, traz a gente nos nossos canais. Vai lá, dá uma olhada que a gente trabalha bastante. Joca, como é que fica esse Mi aí? É o Mi de quem?
Essa é a densidade do fluido onde o corpo está imerso, né? No fluido, então. Do fluido onde o corpo está imerso. E esse volume é o volume de quem? Volume do fluido que foi deslocado, ou volume imerso de corpo. Isso aí. Muito Isso aí. bom. O volume deslocado de fluido é igual ao volume imerso de corpo, né? Se você um dia quiser descobrir aí o volume das coisas, né? Você quer descobrir o volume de uma bola de futebol. Dá uma olhadinha pra mim. Tem um jeitinho interessante, né? Você quer descobrir o volume de uma bola de futebol. Você pega um balde cheio de água até a boca, bota esse balde em cima de uma bacia vazia. Aí pega a bola de futebol assim e enfia dentro do balde até ela ficar toda lá dentro. A água que vazar do balde, ela vai ter um volume. Aquele volume de água que vazou é exatamente igual ao volume que a bola ocupou lá dentro. O volume de fluido deslocado é exatamente igual ao volume de corpo imerso. Isso é aquela característica de que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Então, entrou corpo, saiu fluido, a mesma quantidade de volume. Perfeito. Beleza? Show de bola. Vamos dar uma lida nessa? Vamos lá. Uma barca para transportar automóveis entre as margens de um rio, quando vazia, tem volume igual a 100 metros cúbicos e massa igual a 4 vezes 10 a quarta quilogramas. Então ele deu o volume da barca e a massa da barca. Considere que todos os automóveis transportados tenham a mesma massa de 1,510 ao cubo quilogramas e que a densidade da água seja 1.000 quilogramas por metro cúbico. Ao ler a questão, você já está vendo que todas as unidades estão corretamente, né, dentro da mesma dimensionalidade, né? Tudo Quilograma, no SI, metro né? cúbico, tudo do sistema internacional. Tudo no SI. O número máximo, detalhe, o número máximo Por de isso que eu tô automóveis fazendo esse desenho que assim. podem ser simultaneamente transportados pela barca. Corresponde a... manda ver, Vidal, olha lá, número máximo, hein? Ó, por isso que eu tô fazendo o desenho assim, Joca. Enquanto você tava falando, eu tava desenhando eu aqui, tô ó. vendo, olha lá. Porque se é o número máximo, a gente vai ter que botar a balsa no limite. No limite. A balsa, ela vai ter que estar no A limite superfície aqui, assim. da água vai coincidir com a superfície da balsa. Tem que ser no limite. Isso mostra pra gente que o volume imerso é o volume total da balsa. Total da balsa, show de bola. Esse é o volume da balsa. Isso porque em cima da balsa tem carrinhos. Exato, a gente vai colocar aqui, não deu tempo de eu botar aqui ainda. Vários carrinhos. Mas tem uns carrinhos aqui em cima, que eu quero saber o número máximo de carrinhos que eu posso colocar ali. Eu não sei o número de carrinhos, é isso que eu quero descobrir, né? Uma quantidade N de carrinhos ali, né? E aí, Vidal, questão de equilíbrio, né? Questão de equilíbrio, de Como você já força tinha falado. resultante nula. Força resultante Vamos precisar nula. mascarar as forças, né? Basicamente, o Joca já tinha até comentado aqui de maneira brilhante, nós vamos falar de empuxo e peso. Isso aí. Pô, tô difícil escolher uma boa cor aqui. Ah, aqui, é isso que eu queria. Ó, tem o peso aqui. Esse peso serão 2, né? Não pode esquecer, né? É o peso de da quem? balsa. Da balsa. Mais o peso dos automóveis. Os automóveis. Tem Show outro de bola. peso aqui, ó. Peso dos autos. Show. E quem é São que tá dois equilibrando pesos. isso tudo, Vidal? O empuxo. Show de bola. É o impulso. Força vertical para cima exercida pelo fluido. Exatamente, devido à diferença de pressão. O empuxo também, filhote, ele é aquela força resultante na geladeira, né? Você abre a geladeira, pega alguma coisa lá dentro, aí fecha. Aí quando você tenta abrir de novo e não consegue, porque tá duro, sente uma força, né? Aquilo ali é um empuxo também, porque é uma força devido a uma diferença de pressão. Show de bola. Só não é esse empuxo que a gente tá acostumado aqui de flutuar, né? Mas é o mesmo empuxo. Mesmo conceito. Mesmo conceito, é uma força resultante. Como o sistema está em equilíbrio, a gente já sabe. É uma questão mais simples, né, Vidal? Assim, do ponto de vista que ela é mais analítica, né? Exato. É aplicação de fórmula e acabou. Exatamente. E conta. E bem Uma direto. questão bem direta, bem analítica mesmo, bem tranquila. Uma... É só igualar empuxo aos pesos todos. Os pesos, fazer as nossas continhas. Lembrar que o automóvel ele vai ter um peso, né? N vezes o peso deles, porque eu quero descobrir o N. É esse N aqui que eu tô atrás, né? É isso aí, quantos automóveis? Exatamente, quantos automóveis são. Empuxo Igual. igual ao Peso do alto mais peso de balsa. Show de bola. Vamos substituir os valores? Fórmula de empuxo, né? A gente já tem aqui do lado o MVG, né? MVG. Pode substituir logo? Densidade da água, Então, 1000, 10 ao cubo, vezes volume imerso da balsa. é o 100, Gravidade 10. 10 ao quadrado e a gravidade 10. Igual. Peso do automóvel, N vezes O peso de um automóvel. A massa do automóvel, 1,5, 1,5 10 ao cubo, gravidade 10 ao 10. cubo, gravidade 10. E o peso da balsa, Mais, massa da balsa, 4 vezes 10 a quarta, vezes gravidade 10. 10. Pronto. É uma questão analítica mesmo, né? Aplicou a Direto. fórmula, resolveu a questão. Exatamente. Aplicou a fórmula, resolveu a questão. Dá pra cortar esse 10 a quarta aqui, né? 10 a quarta, com 10 a quarta, com 10 a quarta. 10 ao cubo com 10, 10.
10 ao cubo com 10, 10 a 4. Pronto. O que sobrou do lado de cá, Vidalzinho? Ficou 100 menos 40, que dá 60. 60 sobre 1,5. 60 por 1,5. 40K, Arroz. 40K. Questão analítica, direta, tradicional, com aplicação de fórmula de empuxo. Muito boa essa, né? Letra B de bola. B de bula. E olha, vamos fazer a última? Vamos fazer a última? Vamos fazer. Rápido. Até porque a última é uma questão importante. É uma questão que vai falar sobre relação matemática. A gente não precisa explorar muita coisa, não. E vai falar de potência de lâmpada, né? É, cara, dando as DDPs, né? Pô, sensacional. Essa questão boa. Que foi da própria UERJ, né? Foi, essa questão da própria UERJ 16, né? Uma rede elétrica fornece uma tensão de 100. Isso é uma coisa interessante, a rede tem tensão de 100. Mas na tabela, a gente vai ver que as lâmpadas, uma delas não tá com as suas características nominais em 100. Tá em 200, tá vendo? A lâmpada 1. Essa que é o nosso detalhe da questão. Então, uma rede tem tensão de 100, uma sala com 3 lâmpadas, 1, 2, 3. Considere as informações da tabela. As 3 lâmpadas estão em paralelo. O que significa isso, Joca? Que todas estão ligadas na mesma DDP, que é a DDP da rede. Que é a DDP da rede. Todo mundo, então, tá no 100. Exatamente. Tá todo mundo ligado no 100. Esse é o detalhe agora. Todo mundo ligou no mesmo 100. Permanecem acesas durante 10 horas. Olha, repara que ele deu tempo se a gente precisasse calcular alguma coisa, mas eu não vou calcular. Não precisa. As opções não fazem nenhum cálculo, tá vendo? Só comparação. Só comparação. Como o tempo é o mesmo. O tempo é o mesmo, só precisa comparar a potência. Porque ele fala de sendo E1, E2 e E3, as energias consumidas respectivamente. Energia, potência vezes tempo. O tempo é comum. Energia e potência diretamente proporcionais. É exatamente isso que o Joca falou agora. Eu preciso olhar a matemática. Né? Porque a gente não vai fazer nada de substituição. Então eu tenho que olhar as proporções. O tempo é o mesmo. Ó, o tempo é o mesmo. Tá vendo? Então a energia ela é proporcional à potência. Show de bola. Olha só. A energia é proporcional à potência. E quando a gente olha para a fórmula... Aí que tá o detalhe. A potência ela é proporcional a DDP ao quadrado. Tá vendo? E há um detalhe aqui, né, Vidal? Aí você vai falar assim, mas espera aí, Vidal. Elas não estão ligadas em 100 volts? Estão. Então vamos olhar para a tabela. Quanto é que então a lâmpada 3 tá ligada em 100 volts, né? Ela vai dissipar 20 Quanto que ela vai dissipar de potência? Já tá dizendo a tabela. Já tá dizendo. Aí a outra também vai estar ligada em 100 volts. Então ela tá dissipando 60. E detalhe que a lâmpada 1 é de 200, ligada de 200. em 100. O nominal, gente, é a fabricação. Isso aqui vem escrito na lâmpada. Isso aí. Isso tá escrito na lâmpada. O nominal dela tá mostrando contas que foram feitas com 200. O nominal dela é para 200. Aquela lâmpada foi feita para ser ligada em 200 e dissipar 120. Só que ela vai ser ligada em 100. Logo ela vai dissipar menos. Exato, mas aí agora vem a relação, não é a metade. Exatamente. Porque a relação de potência e DDP é ao quadrado, dá uma olhada. Isso para mim é uma resistência. Tá vendo? Isso pra mim é uma resistência, porque eu tô mantendo a lâmpada, né? Eu só tô pegando essa lâmpada e ligando no outro. Sobre R, é porque a lâmpada é o quê? A lâmpada, ela tem... Incandescente. Exatamente. Ela tem resistência. Isso aí. É aquela lâmpada que esquenta. É, aquela antiga. Ela esquenta pra caramba. Repara que é só a 3 que é fluorescente. Tem aquela molinha dentro que é resistência. Exatamente, cara. É aquela lâmpada assim, né? Aquela lâmpada de filamento. Que inclusive a UERJ antigamente gostava até de cobrar em questão de eletricidade, como é que tinha que ser feita a ligação, você lembra? Dela, isso. Na lateral e embaixo? Na lateral e embaixo. Porque a resistência, ela fazia isso aqui, São né? 2 pontos de solda. A resistência, ela era ligada assim, ó. Isso aí. Em 2 pontinhos de solda. Então, embaixo e na lateral. A UERJ já cobrou isso algumas vezes. Algumas vezes. Bem tradicional. O Enem também, né? Na figura do Enem, é verdade. Bem tradicional essa ligação da lâmpada incandescente. Mas aí, pra gente ser objetivo, olha só. Se eu dividir a DDP à metade, de 200 para 100, quando eu dividir a metade aqui, a metade vai estar elevada ao quadrado, olha só. Isso aí. Por exemplo, gente, eu vou ter uma DDP sobre 2 ao quadrado, ó. Isso aqui vai dar uma DDP ao quadrado sobre 4, tá vendo? Então, quando eu ligo no 200, eu fico com uma fórmula assim, ó, quando eu ligo no 200. Aí, quando eu ligo no 100, eu fico com uma fórmula assim, ó, sobre 4, tá vendo? Então, a minha potência, ela acaba dividindo 4 vezes. Dá uma olhada, a minha potência original, a minha potência inicial, ela divide 4 vezes, né? Então, na verdade, se eu passar para 100, essa potência ela não vai ser 120, ela vai ser 120 divididos por 4. Que vai dar quanto? 30 watts. Então, a gente consegue ver que a maior potência é a 2, depois vem a 1 e, por último, a 3. Isso aí. Então, a maior energia é a 2, depois é a 1. E detalhe que ele queria que você dividisse por 2 para você achar 60
E colocar tem aqui energia 1 e 2 iguais, como tem, inclusive, na letra B. Escola. Que aí você dividindo por 2, você faria energias iguais. Exatamente. É verdade. Porque a UERJ, volta pra gente aqui, a UERJ ela tem um vestibular que é feito pra tu errar, cara. Claro. Ele vai forçar teu erro. Não existe TRI na UERJ. A UERJ é erro e acerto. Então tem várias pessoas que vão ficar com o mesmo número de questões. Isso não faz diferença pra ela, porque ela põe conceito ABCD, que é o que interessa. Então a UERJ força o erro. Esse detalhe é importante, ela força o erro. Então é muito comum, às vezes, você saber a questão, mas mesmo assim errar, por causa de uma pegadinha. Por isso que a gente tem que chamar a atenção de você. Com certeza. Mais alguma coisa? Pô, falamos de tudo, Falamos de tudo, né? Foi bom pra caramba, né? Sensacional. Porra, cara, muito obrigado. Você é demais, cara. Pô, que isso, Vidalzinho, tamo junto. Você viu o Encontro das Massas? Foi só pra terminar. Um beijo grande. Fica na paz da física. Beijo.